Em meio ao labirinto de becos sujos e estreitos, onde os muros eram um mosaico de grafites e o cheiro do asfalto se misturava ao ar frio da cidade, vivia Caio, um garoto com olhos tão azuis quanto o céu que raramente via, e um sorriso tímido, escondido nas dobras de sua tristeza. Sua casa era a rua gelada, o céu estrelado seu cobertor, e sua única companhia, o som solitário do vento, que dançava pelas frestas dos prédios, como se quisesse lhe contar segredos antigos. Apesar de tudo, Caio carregava algo especial consigo, um sonho. Mas não era um sonho qualquer, mas um desejo profundo e peculiar. Ele queria conversar com Deus. Nas noites frias, quando o vazio da solidão apertava seu pequeno coração, Caio erguia o olhar para o céu. Nas estrelas ele buscava respostas, como se cada uma delas guardasse um pedaço da verdade que tanto almejava. Talvez ali entre as luzes distantes estivesse o consolo que ele tanto precisava. Em um desses dias, nublado e cinzento como tantos outros, Caio cruzou com Vinícius, um garoto de rua mais velho, cujo rosto carregava as marcas da vida dura e cruel que conhecia tão bem. Vinícius tinha um olhar amargo, como se a cidade tivesse sugado toda a doçura de sua alma. E suas palavras eram tão afiadas quanto o frio daquela tarde. Deus está ocupado demais para se preocupar com um moleque como você, disse ele com uma risada amarga. Esquece essa fantasia. A realidade é o que temos. As palavras de Vinícius foram como um soco para Caio. Ele se sentiu minúsculo, quase invisível, como se seu sonho fosse apenas uma ilusão infantil, algo que não merecia existir. Mas, lá no fundo, uma pequena chama ainda brilhava teimosamente em seu peito, recusando-se a apagar. Naquela mesma noite, enquanto as estrelas cintilavam como diamantes no manto escuro do céu, Caio encontrou Sofia, uma jovem voluntária de um abrigo para desabrigados. Sofia tinha um jeito doce e um sorriso acolhedor que trazia um pouco de calor aos dias frios de quem vivia nas ruas. Ao se aproximar de Caio, ela percebeu a tristeza em seu olhar. Com uma voz suave, perguntou sobre seus sonhos. Caio, hesitante, contou a ela sobre seu desejo de falar com Deus. Enquanto falava, temia que Sofia risse dele, como Vinícius havia feito. Mas, ao contrário, Sofia o ouviu com atenção, seus olhos se enchendo de emoção. Deus nunca está ocupado demais para ouvir o coração de uma criança, disse ela com doçura. Ele te ama, Caio. Ele está sempre ao seu lado, mesmo que você não possa vê-lo. Aquelas palavras tocaram Caio de uma forma que ele não sabia explicar. Sofia não apenas ouviu seu sonho, mas o valorizou, o acolheu como algo precioso, e naquele momento, ele sentiu que talvez Deus estivesse ouvindo também. As palavras de Sofia reacenderam a esperança no coração de Caio. Ele voltou a olhar para o céu com uma nova certeza, a de que sua voz seria ouvida. E assim, em uma noite de luar prateado, Caio se sentou em um velho caixote, ergueu o rosto para as estrelas, com o coração transbordando de fé, começou a falar. Deus, estou aqui, sozinho, sem ninguém para me ouvir, mas sei que você pode me escutar. Eu sonho em conversar com você, em te contar meus medos, minhas tristezas, meus desejos. Eu só quero saber, você está me vendo, você se importa comigo? O silêncio profundo da noite o envolveu. E Caio fechou os olhos, esperando e desejando uma resposta. De repente, como um sussurro suave, a voz de Deus ecoou no vento, enchendo o ar ao redor de paz. Caio, meu filho, eu sempre te vi. Sempre estive ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu conheço cada lágrima que você derramou, cada medo que te assombra e cada sonho que você guarda no coração. A voz de Deus era como um bálsamo para a alma cansada de Caio. Ele sentiu um calor reconfortante envolver seu corpo, e lágrimas escorreram dos seus olhos, como se libertassem todo o peso que carregava. Deus, Caio sussurrou, eu me sinto tão sozinho. Você nunca estará sozinho, Caio, respondeu Deus. Eu estou sempre contigo, dentro de você. Carrega a minha força, a minha luz
a minha esperança. Caio absorveu cada palavra de Deus como uma esponja, sentindo-se mais forte a cada ensinamento. Deus lhe mostrou como superar as perdas, lidar com os fracassos, enfrentar seus medos e descobrir a força que sempre esteve dentro dele. Era como se cada palavra divina acendesse uma chama nova em seu espírito. Dias depois, Caio caminhava pelas ruas desertas da cidade. Seu estômago roncava alto, faminto. Fazia dias que ele não comia nada decente, apenas migalhas e restos que encontrava no lixo. A fome apertava em seu peito, como espinhos cravados na alma. Era a véspera de Natal, e o ar frio da noite era cortado pelo som distante de sinos e canções natalinas. As luzes coloridas das vitrines das lojas pareciam zombar de sua fome e solidão. Cada brilho cintilante um lembrete cruel do mundo distante de felicidade ao qual ele não pertencia. Mas dentro de Caio, se sentia ainda mais desamparado, como um náufrago perdido em um vasto mar de indiferença. Seu coração apertado batia lentamente, enquanto ele caminhava sem rumo pelas ruas frias. De repente, seus olhos pararam em um objeto familiar. Pães quentes e macios em um cesto, deixados do lado de fora de uma padaria. O chão ao redor estava sujo, e ele hesitou por um instante, dividido entre a fome e o nojo. Mas a fome era uma força implacável. Tremendo, ele se abaixou e pegou um dos pães com suas mãos sujas e trêmulas. Ao morder o pão, algo surpreendente aconteceu. O sabor era diferente, algo que ele nunca havia experimentado antes. Era como se o próprio Deus tivesse abençoado aquele alimento, transformando-o em um manjar divino. Caio ficou emocionado. Seus olhos se encheram de lágrimas. Com o pão ainda nas mãos, ele ergueu o olhar para o céu. "Obrigado, Deus", sussurrou ele, com a voz embargada. Aquele pedaço de pão não era apenas comida, era um presente, um sinal de que Deus estava ouvindo suas preces, mesmo quando o mundo parecia tão cruel. A paz tomou conta do coração de Caio naquele momento. Sua fome física havia sido saciada, mas algo maior aconteceu. A fome de sua alma também foi aplacada. Ele sabia com uma certeza reconfortante que Deus estava ao seu lado, mesmo nos momentos mais sombrios. Caio sentiu que nunca mais estaria verdadeiramente sozinho. Em um dia frio e cinzento, enquanto o sol se escondia no horizonte, tudo ao redor parecia coberto por uma melancolia sem fim. De repente, ele avistou uma senhora idosa caminhando lentamente pelas ruas desertas. Ela parecia frágil, mas seus olhos brilhavam com bondade. A mulher se apresentou como Dona Madalena e, ao ver o estado de Caio, ofereceu-lhe que fosse até sua casa. Inicialmente hesitante, Caio olhou em volta, sentindo o vento gelado cortar sua pele, e aceitou o convite. O frio era demais para suportar. "Entre, meu filho", disse Dona Madalena com uma voz doce e acolhedora. "Aqui você encontrará calor, comida e um lugar para descansar." Dentro da casa simples, mas aconchegante, Dona Madalena preparou para Caio um prato fumegante de sopa e um pedaço de pão macio. Faminto, ele devorou a comida como se fosse um banquete real, saboreando cada pedaço como se estivesse degustando algo sagrado. Enquanto comia, Caio contou à vovó Madalena sobre sua vida nas ruas, a fome, o frio, a solidão que o acompanhavam a cada passo. Ela o ouviu em silêncio, seus olhos marejados de compaixão. Quando ele terminou de falar, Dona Madalena se aproximou, enxugando uma lágrima que teimava em escapar. "Caio, você não precisa mais viver nas ruas", disse ela com um sorriso gentil. "Você pode ficar aqui comigo. Tenho um quarto vazio. E você pode me ajudar com os afazeres da casa." Aquelas palavras aqueceram o coração de Caio como o fogo na lareira da velha senhora. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia encontrado um lar, um lugar onde seria acolhido, onde a solidão não o perseguiria mais. Caio ficou sem palavras. A proposta de Dona Madalena era como um sonho se tornando realidade. Ele jamais imaginou que alguém pudesse lhe oferecer um lar, um lugar onde ele seria acolhido e amado. Com lágrimas nos olhos,
Ele agradeceu a Dona Madalena por sua imensa bondade e aceitou sua proposta. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Caio dormiu em uma cama quente e confortável, sob a proteção de um teto acolhedor. Ele adormeceu com um sorriso no rosto e um coração transbordando de gratidão. A partir daquele dia, a vida de Caio mudou completamente. Ele vivia feliz ao lado de Dona Madalena, ajudando-a com os afazeres da casa e aprendendo com sua sabedoria e experiência. Finalmente, Caio tinha encontrado um lar, uma família e a esperança de um futuro melhor. A história de Caio e Dona Madalena nos ensina que a bondade e o amor podem transformar vidas. Ela nos lembra que não devemos julgar as pessoas pelas aparências, pois muitas vezes, por trás de um rosto cansado e roupas surradas, há uma alma pura e um coração cheio de esperança. Nos ensina que a fé, a esperança e o amor são as ferramentas mais poderosas que possuímos para superar os obstáculos da vida. E acima de tudo, que nunca estamos sozinhos. Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos ouvir, consolar e guiar. É uma história que nos convida a olhar para o céu, não apenas com os olhos físicos, mas com o coração aberto, encontrando a força interior para seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar perdido. Se você se encontra como Caio estava, triste, abatido, desanimado, achando que Deus não te ouve, não te ama e não se importa com você, saiba que Ele é o seu melhor amigo, um Pai amoroso que te ama mais do que qualquer coisa neste universo. Sempre que precisar, Deus estará com os ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com seus amigos e ajude-nos a espalhar ainda mais fé e esperança. Inscreva-se no nosso canal e deixe nos comentários a sua história de vida. Quem sabe um dia sua história também pode aparecer aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.